Vamos começar então o nosso momento de uma conversa com o voleiro. Eu até intitulei essa abordagem, né? Porque como o Uhum. projeto ele está relacionado, né, com todo esse desenvolvimento, ficaria interessante também fazer essa troca. Então, dá um parecer assim, uma abertura. Então, boa noite a todos, né? Todos vocês. Eu sou o professor Josimar Machado. Eu faço esse desenvolvimento desse projeto já. Eu comecei em 2018 com um projeto dentro da escola. Eu sou professor de português e inglês, mas em 2018, quando surgiu a vaga, a ideia de ir para os jogos escolares nessa época, em 2018, aí a diretora precisava colocar um time. Nós, no meio de 1.800 alunos, conseguimos ali malemar 9 pessoas, colocamos eles para jogar, perdemos os jogos e foi indo, mas a partir daí começou a surgir uma oportunidade de desenvolver um voluntariado. Eu usava o meu horário de almoço para poder fazer essa ação dentro da escola, no Colégio Guido Arzua, no Sítio Cercado. A partir daí foi indo, foi indo, foi indo, fechei 2018 com cerca de 120 alunos, entre meninos e meninas, do meio-dia a uma, horário de almoço, todos os sábados, todas de segunda a sexta. Aí foi diminuindo um pouco, a pandemia veio, não deu muito. Diminuiu um pouco, caiu para 40, 50 pessoas. Hoje eu estou dentro da escola com um projeto, que é um projeto dos alunos, e daí quando surgiu uma vaga dentro do ginásio do Bairro Novo, que é um ginásio da prefeitura, eu levei o projeto, que já é o projeto Volear, levei também para lá. Comecei com o masculino em setembro do ano passado, assim, fora da escola, né, com 2 pontos, e com 30 alunos, 30 atletas. Quando virei o ano, aí o comecinho do ano começou a ficar meio mirradinho, já com 12, tava ali meio parado um pouco. Daí eu falei, eu vou abrir o feminino. Eu já tinha algumas meninas também, todas elas empolgadas em querer fazer parte. Eu falei, então tá, vamos abrir. Aí surgiu, estourou. Em um mês, com 37 meninas e 34 meninos ali, atletas, para fazer menção ali. Daí eu divido, né? Sábados, que são os treinos, das 8 até as 10, que é o feminino, e das 10 ao meio-dia, que é o masculino, para fazer aquela troca de detalhes. Aí eu passei para eles, eu fiquei imaginando, eu vou fazer então um momento onde eles possam, os atletas que tem aqui, tem a Milena, tá ali o Daniel, tem pessoas, a Maria Luísa, o Nicolas que acabou de entrar, tem alguns atletas nossos, o Luiz também, que é um dos meus auxiliares, que no meio de todos eles que já estão comigo, resolvi colocar também eles e falei, ó, vamos marcar com alguns técnicos e algumas pessoas que já estão envolvidas nesse meio do vôlei, para vocês trocarem experiência, vocês terem também uma noção, uma percepção de como que é também em outros lugares. Não adianta só ir num torneio competir. Você também tem que fazer uma troca de conhecimentos, ver como que é outras realidades e agregando mais aí dentro do seu portfólio, né? Dentro de si também, para você angariar mais conhecimento e ficar mais feliz em determinadas situações. Então, por isso que dentro dessa nossa roupagem, né, vamos dizer assim, falei, eu vou usar esse momento, até agradecendo já de antemão assim a possibilidade de você estar aí presente conosco e fazendo trocas. E nós vamos aí, se caso alguns de vocês aí tiverem perguntas, quiserem lançar no chat ali, vai escrevendo, depois podemos ir lendo, ou até mesmo qualquer coisa que mais um período nós podemos abrir vocês podem abrir o microfone e perguntar, porque é algo legal de fazer aí esse bate-papo, essa troca de informações que são bem interessantes, tá? E então, ó, a partir de agora, então, passa aí a palavra para o Alberto se apresentar nesse montante, né? E depois nós vamos aí nesse bate-papo do voleibol aí entre Curitiba e Joinville. Não, não é contra, né? Mas a favor ao esporte. Sim, tá. Meu nome é Alberto, eu sou professor de educação física, né? Meu nome é Alberto. Hoje eu trabalho com todas as categorias. Estão me ouvindo bem?
Estão me ouvindo? Tô Tá. ouvindo bem. Tá. Hoje eu sou técnico de todas as categorias masculinas, juntamente com o professor Daniel, que está lá na Mercosul, né? Eu sou técnico do início, ele fica no meio e eu pego a ponta final, que é o sub-19, né? Sou formado em Educação Física, licenciatura bacharel, fisioterapia, tenho pós-graduação em voleibol, gestão esportiva e treinamento esportivo. Também sou técnico da nível 2 da CBV e hoje estou auxiliar da seleção catarinense sub-20. E trabalho também no Colégio Bom Jesus, que é uma das maiores escolas aqui de Joinville com voleibol. Sou professor de voleibol e da escola também. Só. Que legal. Eu tô terminando agora. O ano que vem eu finalizo Educação Física também. A minha Show. quinta faculdade eu também tenho que angariar mais coisas, porque ficar parado não dá, né? Se você Não, ficar não dá, tem que parado, estudar, né? Senão a gente infelizmente fica não para dá. trás. E correr atrás do meu mestrado agora também, porque não podemos também diminuir o ritmo, né? Temos que É mais um verdade. pouco, né? Mas que legal. E você é natural de Joinville. Eu sou de Joinville, fui atleta da casa, né? Fui atleta daqui de Joinville, formado aqui pela professora Wanda, professor Pena, né? E professor Valdir. E segui a minha carreira, joguei fora, joguei em São Paulo, né? Joguei em alguns 4, 5 clubes em São Paulo. Joguei também no Paraná, do time do professor Luciano, na época era AVL Lapa. Joguei uma Superliga B, que é a antiga Liga Nacional, né? E também joguei aqui em Santa Catarina. Tenho 2 medalhas de jogos abertos, joguei anos aqui, né? Desde os meus 13 anos e até hoje. Alguns jogos, agora, nos últimos jogos abertos eu não joguei porque eu fui de técnico, né? Mas joguei algum tempo aí, bastante também, bastante história como jogador também. O Nicolas pergunta até também ia fazer esse questionamento, né? Qual posição que era a sua? Ou quais, né? Eu joguei sempre. No meu brasileiro, eu joguei de ponteiro, mas no meu infanto e a minha vida toda eu joguei de central. Não sou muito alto. Eu tenho 1,93, né? Para central. Hoje é uma posição que é baixa, mas sempre joguei de central. Mas sempre fiz tudo, né? Mas a minha posição de origem que eu sempre treinei foi central. E nessa transição aí entre a própria escola ou até mesmo o descobrir, vamos pensar aí um pouco lá naquele passado, né? Remoto, né? Lá no tempo da brilhantina, né? Hoje você está com quantos anos? Hoje eu tenho 33, eu vou fazer 33 anos. 33. Então vamos pensar aí já. Eu estou chegando nos meus 40. Quarentinha, né? Então, aí arrumando. Em julho faço 40. Eu Legal. faço setembro 33. A idade de Cristo já, né? É isso aí. Naquele tempo, lá, na época do seu ensino médio, né? Já vinha já essa vontade de estar, ou já desde criança você estava também frequentando a parte do esporte, ou diretamente já pensando no vôlei, nasceu já fazendo peixinho já na quadra? Na verdade, a minha história é meio engraçada, porque eu comecei jogando basquete. Eu jogava basquete por Joinville também. Eu até fui campeão estadual de basquete pelo time da cidade. Eu tinha 13 anos, só que a quadra de basquete ficava do lado da de vôlei. E eu nunca gostei de esporte de contato físico com outro, com o adversário. E eu sempre ficava olhando, porque eu treinava vôlei na escola. Eu aprendi a jogar vôlei na escola também, né? E daí eu olhava o vôlei e o vôlei sempre foi uma coisa que me encantou mais. Sempre gostei mais de jogar voleibol, né? E daí onde eu peguei e deixei o meu treinador de basquete na mão para jogar voleibol. Pela cidade também. E ali começou minha paixão, onde eu comecei a dar meus primeiros passos com o vôlei. Não levava muito jeito, mas eu era muito determinado e esforçado. Então, é por isso que eu consegui, acho que, jogar em muitas das coisas que eu consegui jogar por conta disso, porque eu era um atleta muito dedicado. Que legal. Eu tenho, possivelmente nessa jornada agora, você como técnico, até me desculpa aí na questão de falar você, né, mas Não, assim de uma imagina, forma pode mais falar. respeitosa, até
entra essa questão mesmo de ver dentro do próprio, hoje do seu, vamos considerar um projeto, dentro de todo o trabalho sendo feito, esses atletas que começam a despontar, mas eles começam meio a ser meio manco dos braços, né? Não dá pra falar manco das pernas porque não é um futebol em si, mas não tem ainda toda aquela coordenação, a simetria, aquela forma de desenvolver. E você Sim. consegue perceber isso já nos primeiros passos que eles estão, né? Eu sempre, com o tempo, né? Hoje eu estou há 9 anos trabalhando como técnico de voleibol, vai fazer 10 anos. Então já Sim, tenho, quando antes de me formar, eu já ajudava a minha técnica trabalhando. Então já tenho uma experiência boa. A gente já, na verdade, identifica o feeling do atleta quando tu olha para ele, né? Tu já vê quem já leva um pouco mais de jeito e quem não, né? Mas isso não é regra. Porque às vezes, às vezes, se você tiver um atleta determinado e esforçado que queira trabalhar, você acaba conseguindo alcançar os objetivos, né? É claro que os fatores físicos, né, no voleibol, principalmente a altura, tem uma certa relevância, né, lá na frente, né? sim. Nas categorias mais acima. Nas menores não vai ter tanta diferença, mas quando chega já no sub-17, no sub-19, no sub-21, a altura vai fazer diferença, né? É um fator físico que faz diferença. Isso é verdade. A altura média hoje ela está para quanto? Agora eu não lembro agora de No cabeça. masculino aí põe para 1,90 para cima, né? Já no sub-17 já tem bastante meninos altos, assim, que já tem acima de 1,85 para cima, né? Sim. E pro feminino, tem uma Pro feminino, olha, eu não sei muito te dizer, mas também as meninas também estão altas, assim, né? Porque eu cuido só do masculino, né? No feminino é o nosso presidente da Vojoy, que é o professor Geraldo, mas as meninas também estão vindo mais altas também. né? É que o feminino já é um pouquinho mais complicado, que tem a ver com a menstruação, com a parte da puberdade ali, né? Então, Sim. mas nós temos aí duas atletas que estão no Flamengo, que é a Helena Wick e a Ilô, né? E as duas jogam no Flamengo, são seleção brasileira. Eram duas atletas que começaram aqui com o professor Geraldo. A Helena tem 1,98 e a Elô deve ter quase 1,80 e pouco também. Então são duas meninas altas que despontaram aí do nosso clube, né? Além de as mais recentes, né? Ó, que legal. Teve uma pergunta aqui, no caso até a Carol, né? A pergunta ali na questão se tinha o apoio da família. Quando você começou a praticar o esporte, a família estava ali junto, estava presente ou faz igual a minha, né? Eu queria ser jogador de futebol no começo, ela falou, ou você vai para a igreja ou joga futebol. Aí eu fui para a igreja, quase virei padre, mas depois saí de todo esse processo. Hoje estou arrumando para outras etapas, mas eu tive uma cobrança muito grande entre uma parte e outra, né? Eu fui criado pela minha mãe, né? Eu não tive, meu pai meio que me abandonou, porque nesse período que eu era atleta, eles se separaram e meu pai me abandonou e eu sempre tive o apoio da minha mãe, assim. A minha mãe sempre me apoiou, me incentivou e deixou eu jogar sempre. Ela não era muito participativa, mas nunca me proibiu, mas sempre me incentivava também. Eu sempre corri atrás, desde os 13 anos, sozinho. Eu, com 16 anos, eu fui para São Paulo fazer seletiva de vôlei nas equipes lá para jogar. Então eu sempre fui engajado assim e meti a cara. Então imagina então aí há 10 anos a mais, né? Uns 15 anos atrás, eu indo sozinho, um menino de uma cidade que Joinville é uma cidade grande, mas é uma cidade no interior, indo para São Paulo aí tentar jogar, né? Então eu fiz muito disso, jogar. Eu muitas vezes eu viajava quando eu fiz 18, que daí já teve que começar a trabalhar para estudar, eu viajava, eu fechava com uma equipe, que é a equipe de Tietê na época, para jogar o Paulista. Eu ia daqui sábado ou sexta-feira à noite, viajava de ônibus, jogava o jogo e voltava. Eu toda a vida fiz isso uns 2 anos da minha vida. Hoje eu não faria, né? Mas eu não me arrependo de ter feito naquela época. Eu já fiz muita loucura para jogar voleibol. Muita doideira, mas eu não me arrependo de nada. Valeu cada minuto, cada aprendizado, né, que eu tive com esses técnicos aí ao longo da minha carreira como atleta. Sim, e qual uma doideira aí que já surgiu aí desse montante aí que chegou já a fazer para Eu, o então, eu, esporte?
que nem eu falei para vocês, eu tinha jogo do estadual, do Paulista, sempre era sábado, era domingo, né, os jogos. Eu saía de Joinville de ônibus e teve um dia que o jogo era lá em Sorocaba. Então, tipo, dava mais ou menos, eu ia até São Paulo, de São Paulo a Sorocaba dava mais ou menos umas 12 horas, 10 horas. Então, eu viajei na sexta-feira, a noite inteirinha, e o jogo era 10 horas da manhã, e eu cheguei 9h30, depois de ter viajado 12 horas, e o técnico já me colocou dentro da quadra. Mal aqueci, mal alonguei, e joguei, nossa, e foi bem difícil, porque imagina você viajar num ônibus, naquela época era ônibus convencional, né, e a gente tinha um pouco mais alto sofre, e eu tive que jogar com cãibra, com tudo, mas a gente foi campeão nessa parte, e esse foi da Liga de Sorocaba, foi na final da Liga de Sorocaba, da Liga Sorocabana, que a gente foi campeão no Sub-21, mas foi muito legal. Imagina, é uma loucura totalmente, né? Sai daqui, já chega lá, já vai de cara já nas coisas, Sim. muito pontual. Teve um questionamento aqui, o Daniel pergunta para você, você sempre buscou ser a questão, ou já buscava a questão profissional, ou ser jogador, ou já imaginava assim, já que era a ideia de quero ensinar, ou buscava mais para a questão do ensino do próprio vôlei? Ou Na queria ser realmente verdade, jogador? Na verdade, quando eu sempre foi meu sonho ser jogador, né? Sempre. Foi uma Uhum. coisa que eu batalhei aí até os 19 anos. Só que chegou um limite que eu vi que eu não conseguiria ultrapassar a minha parte técnica e física. Eu cheguei num limite e era aquilo que eu ia conseguir alcançar. Então eu não ia ser um atleta de ponta, né? Tipo, um atleta que fosse seleção brasileira, eu iria ficar sofrendo nos clubes, né, menores, ou às vezes até passando uma certa necessidade, né? E onde eu botei na cabeça que eu iria estudar e me especializar e iria ser técnico da minha cidade. Foi uma coisa que eu falava desde os 14, 15 anos, que se eu não fosse jogador, eu ia ser técnico da minha cidade. Eu sempre mentalizei isso e botei isso como objetivo para mim. E graças a Deus, hoje eu sou técnico da minha cidade, que eu amo muito Joinville, sou joinvilense, nasci aqui e amo a minha cidade. Eu nunca me vi fora daqui, assim, como técnico, né, de outra equipe. Já recebi convites, mas não aceitei. Não é fácil, né? O nosso projeto é vinculado à prefeitura, tem nossas dificuldades, mas eu não consigo deixar o nosso clube. Não é uma coisa que é muito mais além do que a parte profissional, claro que está envolvida, né? Que a gente precisa ter o nosso salário para sobreviver, né? Mas é um amor junto, é uma coisa que é inexplicável, o amor que eu tenho pela Vojoy, né? E pelos meus atletas, nossos atletas aqui. Que legal. Você comentou na questão que ele é ligado à prefeitura. Isso. Quando há mudança, hoje o projeto está com quantos anos? Hoje a Vojoy ela tem 14 anos de existência. Só que antes da Vojoy existia outro clube, né? E então esse clube passou para nós, né? Então tem uma sequência. Antes era o clube do Bom Jesus, do Colégio Bom Jesus, e daí também sempre foi o Colégio Bom Jesus, aí depois o Colégio Bom Jesus interrompeu e sentiu a necessidade para ter um pouco mais de autonomia, de formar uma associação, né? Hoje essa associação é uma entidade pública municipal, onde ela fomenta o voleibol aqui na cidade, né? Ela de base, né? O nosso objetivo é a base. Então, ela tem esse apoio da prefeitura. Eu, técnico, sou técnico contratado, né? Pela Secretaria de Esportes, né? Ela é via menção pública. E tem o professor Geraldo e o professor Gabriel, que são concursados, que daí direcionados para a Secretaria de Esportes, e tem o professor Daniel, que também é contratado comigo. E o professor Pena, que é concursado e é um dos nossos coordenadores, assim, e que ajuda sempre a gente. Ah, legal. Mas aí entra aquele fator assim de, claro, um pouco mais político. A mudança de poder, vamos considerar assim, de prefeito, Uhum. não altera, não tem um balanço, ou não tem uma oscilação, ou Quando o mantém? Joinville mudou o governo, né? Quem é o nosso prefeito hoje é o do Partido Novo, que é o prefeito Adriano. Quando mudou, a gente sempre fica apreensivo, né? Do que vai acontecer. Mas como a gente tem dois funcionários
que são eletivos, são concursados, dá essa mais segurança, assim, teoricamente, né, de que a gente fica mais amparado. Mas o novo governo é muito aberto a diálogo. O secretário André é um cara super profissional, muito aberto ao diálogo. Então, eles sabem que a gente faz um trabalho que é reconhecido a nível nacional. A gente tem bastante atletas revelados, bastante nos últimos 2 anos a gente sofreu porque, como todos os clubes, né, devido à pandemia, mas estamos reestruturando agora de novo. Estamos com várias equipes em várias categorias. Sabem que nossos profissionais são éticos, trabalham bem, são excelentes profissionais. O professor Geraldo foi técnico da seleção catarinense sub-19, já foi jogador do Minas, é um técnico profissional extremamente conhecido, né? O professor Gabriel também. Então, o professor Pena também, muito conhecido, né? Um profissional com muito título aqui e relevância aqui no voleibol brasileiro. Então, eles sabem que nós temos uma história, né? Que não pode ser jogado fora. Então, e às vezes você começar um projeto do zero, tudo de novo. Então, e também não é fácil você achar técnicos de voleibol, né, com referência assim. Ah, isso é verdade, com certeza. Hoje o Avojó, ele tem, claro que no histórico todo é mais complicado, mas assim, em questão de quantidade de atletas, hoje ele está com quantos Olha, vocês hoje estão na base? aproximadamente em todas as categorias, a última contagem estava em 250 atletas, mas sempre eu acredito que está com quase 300 agora. É. Todos os naipes. A gente tem desde as equipes sub-13, sub-15, sub-17, sub-19. Então tem bastante gente aí. Lá o espaço de vocês como é a estrutura de vocês? A nossa Tem estrutura todas- é o nosso ginásio municipal, aqui é o Centro de Treinamento de Varela, fica no Boa Vista. No Parque Boa Vista, ela é um complexo com são 6 quadras, né? Sim. Então tem 4 quadras que é de um lado, uma de handball, 2 de voleibol, no caso 2 de vôlei ou 2 de basquete, e o outro lado tem mais 2 quadras poliesportivas também. É um complexo onde fica a ginástica, tem o ginásio do tênis de mesa, é uma rua onde tem todas as modalidades assim, né, distribuídas. Sim. Ah, que legal. Até aqui em Curitiba nós temos ali possivelmente já deve ter vindo ali a Carol comentando que tem, somando a escolinha aí, tem mais de 300 e tem natação também, né? Isso, tem a natação também, é verdade. Aqui tem o 7, né? Que é aquele no Tarumã. Ali é onde tem Esse não ginásio, chega a ser, né? Mas bem parecido. esse ginásio é maravilhoso, né? O Tarumã tá lá parado, né? Sim. Onde Meu tem Deus. a AVP ali. Mas tem, cadê o Nicolas tá aqui? O Nicolas tá ali. O Nicolas também é um dos atletas que está fazendo parte agora. Ele tá também na AVP. Tá? Estava, né? Até agora já passou no ponto, tá ali na busca do Sub-19. A prof da AVP até a nossa colega, ela veio aqui jogar uma competição já também. A A Rosângela. Rosana? A Rosângela, isso, ela A é muito Rosana, boa. desculpa. A Rosana. Ela é muito gente boa, muito parceira. Agora esse final de semana a VP vai lá para Ribeirão dos Pinhais jogar a primeira fase da liga. Ah, legal. Show de E bola. eu vou junto jogar. Daí depois, mais para frente, eu queria uns conselhos, umas dicas para central. Marcação de bloqueio, leitura. Claro, com certeza. Depois a gente pode conversar, eu posso te ajudar, sem dúvidas. Beleza. Cadê aqui a Maria Luísa? Não foi a Maria? Cadê? Quem que levantou a mão? Teve uma pessoa que levantou a mão. Alguém quer levantar e quer falar aí? Quer dizer, levantar da cadeira não, né? Também não. Erguer o braço também. Como não estão com a câmera ligada, não dá para erguer o braço. Mas eu posso, ó. Vocês estão me vendo? É a Carol ali. Diga, Carol. Boa noite. Boa noite, Josimar. Eu queria te perguntar, assim, aí em Curitiba, como funciona para vocês conseguirem patrocinador? Como é que funciona essa questão das escolinhas aí de vocês? Então, eu vou trazer a minha realidade hoje do projeto. O projeto Avoliar, ele não tem
não tem ninguém que banque, a não ser nós mesmos que fazemos ali uma ação entre amigos para comprar bolas. Foi o que nós fizemos no finalzinho do ano para comprar 4 bolas 8.0. Aí eu tenho as minhas que eu comprei, e agora nós estamos fazendo para comprar um uniforme, ter a camisa do próprio projeto para cada um. É até fácil, entre aspas, se for em cada um dos lugares, chegar e montar. Como eu e minha esposa estamos montando o CNPJ da associação, que é a Associação Endota, Entre Dons e Talentos, né, que daí sim visa tentar buscar essa fatia de patrocinadores. Eu ainda não fui ainda a fundo em lugares. Nós temos aqueles que conhecem, nós temos alguns apoiadores que se identificaram com o projeto e deram valores para nós, para que colocamos ali a logo deles na camiseta. Então todas as que estiverem nas camisetas nossas foram apoiadores, não são patrocinadores. Nós não temos patrocinadores. Curitiba é grande, mas ainda não temos ainda não consigo te afirmar 100% como que é essa busca aqui dentro da cidade em si, porque dá esse peso aí para nós, né? Mas a realidade nossa é assim, é na cara e na coragem, compramos todo custo, tudo que tem é nós, e não dá para desistir, né? Realmente não tem como desistir. E eu sei que é difícil começar, né? A gente tá no Avojoy já há algum tempo, tem as 2 filhas que jogam lá, e a gente acompanha agora mais de perto, tô acompanhando mais de perto, assim, é bastante complicado essa questão de condição financeira, no caso, para se manter um projeto. Então, desejo a vocês sucesso, né? Não desistam, porque eu acredito que o voleibol é um esporte que traz muitos benefícios para os atletas na vida futura, né? Os atletas que estão aí, vocês com certeza vão colher frutos na vida adulta de vocês, porque o esporte coletivo hoje nos ajuda na vida, né, em todo momento, porque na vida vocês vão ser cobrados, vocês vão ser desmotivados muitas vezes, né, em quadra por conta de uma torcida adversária, mas na vida a gente às vezes é desmotivado por um colega de trabalho, e ao mesmo tempo você tem o teu técnico ali do lado te motivando, então também vai ter a tua família na vida adulta que vai estar ao teu lado te motivando, e o esporte vai te trazer muitas outras coisas também na questão psicológica, né? Vai aprender a controlar certas atitudes, vai saber como se posicionar numa situação, né? E vai ter muita coisa aí que vocês vão estar vendo no voleibol que vão poder usar na vida futura de vocês. Isso é verdade. Que até mesmo essa pressão, né? Igual os torneios, né? Que até vocês aí participam constante, né? Nós estamos ainda engatinhando, mas os torneios que vocês participam, o que você faz, Alberto, com a questão, não sei se o projeto, o próprio Avojoy tem ali um apoio psicológico para aquele atleta na questão de decisão, ou por questões de tanto treino, eles já estão um pouco mais acostumados com a pressão daqueles, uma Taça Paraná, indiferente os subs, né, indiferente deles, mas estar de um torneio de responsa a essa pressão, o que você tem passado ou o que tem enfrentado aí com eles? Ou elas, né? Ultimamente, a pandemia, a gente tem que parar de botar um pouco, mas a pandemia atrapalhou a parte psicológica dos atletas, né? Então, tu imagina, os atletas que perderam os seus 2 anos aí de virada, 2 anos de aprendizado, né? E daí você pega uma equipe que não tem essas horas de quadra que a gente fala, né? Porque você, no jogo, acontece N situações que no treino não vai acontecer, né? Eu gosto muito de trabalhar nos treinamentos com objetivos, né? Dar um exemplo, quando tem rede de 2, sair dessa armadilha que o outro time pode te colocar, né? Botando um bloqueio mais alto em cima do melhor jogador. Enfim, eu gosto sempre de fazer o time pensar para sair das dificuldades na quadra. Eu sempre gosto de fazer isso. E eu estou enfrentando já com a equipe desse ano, sub-19,
às vezes alguns problemas, assim, a gente, dessa parte psicológica, de desacreditar, né, de desacreditar que é possível você conseguir, né? Então, às vezes, eles não, como eu posso dizer, essa geração, ela não sabe lidar com as decepções, né? Que a gente, nos últimos 2 anos, teve dificuldades, a gente não conseguiu resultados tão expressivos, e eles têm que saber lidar e querer reverter isso, né? Porque o técnico está ali, é o norteador da equipe. Só que se a equipe não entender o que é proposto, não, a gente não vai conseguir atingir o objetivo, né? É o que eu sempre falo. Eu já tive equipes muito inferiores tecnicamente do que eu tenho hoje, porém, equipes que entendiam o que era proposto, entendiam qual que era o objetivo, iam lá e conseguiam reverter e ganhar, às vezes, de equipes superiores, porque entendiam o objetivo do jogo, qual que é o princípio do jogo que a gente vai fazer, o que a gente tem que buscar, qual objetivo a gente tem que fazer para ganhar, qual estratégia que a gente tem que fazer, qual que a gente montou para ganhar dessa equipe, né? Porque o voleibol, ele não é receita de bolo. Não quer dizer que o que é bom para mim vai ser bom para você, e vice-versa, né? A estratégia que eu montar, então por isso que eu gosto sempre de trabalhar essa parte estratégica, trabalhar principalmente a cabeça dos atletas, né? Eu sou muito exigente, assim, às vezes até acho que demais, melhorei bastante. No início da minha carreira eu era bem rígido mesmo com meus atletas, até o técnico do infantil era meu atleta. E hoje a gente teve que não aliviar, mas mudar a forma que a gente tenta chegar naquele atleta, né? Porque se você fizer o que eu fazia uns 9 anos atrás, não fica ninguém, né? Então tu não pode apertar no tempo que eu jogava, se o meu técnico fazia o que fazia naquela época, hoje não fica ninguém também, né? Então a gente tem que saber adaptar para aquele grupo, para aqueles atletas que estão vindo, da melhor maneira possível, adaptar a cobrança as metodologias de ensino, né? Sim, mas hoje vocês trabalham com um sistema de seletiva. Sim, não entra, por exemplo... A gente tem... Não pode falar, desculpa. É assim, tem sala, tem... Um exemplo, tem a escolinha que pega lá todo mundo, mas tem a separação para aquele outro nível para poder desenvolver, ou de jogos mesmo. Isso, a gente tem, eu dou a escolinha, a gente tem a escolinha, que é terças e quintas, 1 hora, né? Das 1h30 às 2h30. Ali é a porta de entrada. Estou dando exemplo do masculino. Tem a do feminino, que é no outro horário. É ali a porta de entrada. Todos entram ali, mas os que vão se destacando, dependendo da idade, vão subindo de categoria, né? Então, daí vai trabalhar com o professor Daniel. Nós temos o nosso time sub-14, sub-13 e sub-13 e 14, e daí sobe para esse, por a idade, ou sobe para o equipe sub-17. Hoje ele está com a equipe sub-17, que a gente fez seletiva com 40 atletas, né? É quase impossível de trabalhar. Só que para a competição vai 14, né? E depois desses que estão com ele, os 2006, após a competição que a gente trabalha aqui, pensando já no outro ano, né? Sempre assim. Então, a principal competição dessa categoria sub-17 é a OLESC, que é a Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina. Após que eu concorrer à OLESC, esses atletas de 2006 já sobem para mim, porque o professor Daniel já vai subir do sub-14 para o sub-16, o time mirim. Então, a gente já trabalha, eu depois dos joguinhos, o meu sub-19, os 2004, estoura a idade, eu já pego os 2006, já pensando no ano que vem. Então, a gente sempre termina para a principal competição, o cronograma, o planejamento, pensando nessas duas competições, que é os Joguinhos Abertos e o OLESC, que para a prefeitura são as competições que importam, teoricamente, né? Mas são as competições que os atletas são pagos, tem a Bolsa Atleta para jogar, né? Que para a prefeitura é o que realmente conta, né? Entendi. E como que funciona essa Bolsa Atleta aí? A prefeitura de Joinville, ela tem uma Bolsa Atleta municipal, que hoje ela funciona por edital, onde sempre abre o edital no início do ano, e o atleta ele tem que se candidatar, né? Claro que o técnico vai fazer o recolhimento dos
dos documentos, tudo certinho, para que possa ser apresentado. É como se fosse um processo seletivo. Vou dar um exemplo assim, onde você vai ganhar o seu valor de acordo com os teus histórico, de acordo com o teu histórico esportivo. Quanto mais títulos você tiver, mais você vai receber. Eu estou dando um exemplo bem chulo assim, mas digamos, eu sou campeão brasileiro, vou receber R$ 1.000. É um exemplo, tá? Não é esse valor. Se eu for campeão olímpico, eu vou receber R$ 3.000. É mais ou menos isso. Tem uma quebra. Então, a Secretaria de Esportes faz uma avaliação, onde tem lá a nota, tudo certinho, a pontuação, quanto você acumula, quanto que não, e assim vai indo. Mas aí pensando na parte trágica da coisa, né? O Uhum. aluno foi, o atleta, ele está lá presente, ele recebe esse valor, ele acaba se machucando, Aham. ou vamos pensar na parte do se machucar. O que acontece com ele quando ele, nesse caso assim, ele ainda continua recebendo? Ele... Continua, não é excluído quando tem esse caso de lesão, né? O que é excluído é quando o atleta não cumpre, ou tipo, vamos dizer assim, ele não cumpre o que é pedido pelo contrato, que é como se fosse um contrato lá, né? Então, se ele não vai aos treinos, daí o técnico vai comunicar à secretaria onde vai ser cortada a bolsa. No caso, o cara vai lá, para treinar todos os dias, o cara vai um dia, não aparece, não tem o comprometimento. O técnico vai lá e essa bolsa é excluída daí. Entendi. O Porque senão... fator, o fator de saúde, lesão, não. Quanto a isso, não. porque senão ficava muito nessa questão aí dele não ir no treino, deve ficar fácil, né? Imagina, eu vou É, lá e faço a minha inscrição, começo a receber, vou uma vez por mês, tá ótimo, tá bom, e vou não, recebendo ali no meio. tem que ter porque a gente faz uma chamada, tudo é bem sério, não é brincadeira. Em Curitiba também tem a questão do próprio do incentivo ao esporte, né? Só que como é necessário ter o CNPJ, então Uhum. ainda não foi viável para nós ainda fazer parte desses valores que tem aí para o Uhum. esporte, né? Quem sabe, né, já estamos mexendo com essa documentação, né? Aí dentro do montante, talvez acho que da metade do ano já saia, pelo menos para dar início. Mas como tem que ter um ano, né? Aham. Aqui pelo menos um ano para poder solicitar e pedir para ter esse benefício. Meu sonho pessoal é esse, né? Meu sonho pessoal é ter um projeto, nesse caso, um lugar específico, onde eles possam treinar, mas quem vem de fora ter a bolsa também bancada pela própria associação, né? O atleta ele ter o seu valor, entre aspas, recebendo e jogando através da associação, através do projeto mesmo, do Volear, para ele poder ir para frente, né? Não Sim. digo chegar em uma Superliga, não digo chegar em algo, mas pelo menos ele ter os torneios que forem feitos, ou ele sentir aquela ideia, nossa, eu estou jogando e eu preciso fazer o meu melhor, né? E tem um suporte por trás, senão não compensa, né? A estrutura conta muito, né? Infelizmente, eu lembro que quando eu comecei com era jogos escolares para 2018. Eu falei, vamos jogar. Com qual bola? Não tinha nenhuma bola. A da escola era aquelas bolas ruins, assim, né? Bem, nossa, quase que melhor. O coco era mais macio do que elas, né? Falei, vou ter que comprar uma. Aí comprei uma, paguei lá na época 300 para comprar uma 7.0, que é a que iria jogar. Até hoje ela está ali, o carro já passou por cima, já foi na areia, já foi na água, foi tudo quanto é lugar. E a bola tá lá intacta por enquanto, né? Ali para Uhum. fazer. Porque, infelizmente, ou você investe nessa parte, porque correr atrás, infelizmente, nem sempre todo mundo entende essa correria, né? Eu Uhum. vejo assim que a dificuldade maior de você ter entre aspas, um projeto é você ter os teus apoiadores. A partir do Uhum. momento que você tem, já começa a facilitar. Hoje, no teu caso, você tem aí o projeto, o Avajoy tem a estrutura juntamente com a prefeitura. Então, ela te dá É, aquele subsídio para você poder ter um espaço e cuidar desses atletas, né? básico, né? Só que é claro, tipo, assim, vamos dar um exemplo. Como a prefeitura de Joinville, ela tem todas as modalidades e ela norteia todas. Então, é o que a prefeitura nos oferece. Uhum. Vale transporte por atleta,
não é para todos, né? Um limite. Um orçamento anual também para modalidade, onde nesse orçamento é incluso o salário dos técnicos contratados e dos atletas e transporte para as competições. Ponto. O resto, anuidade da federação, para jogar a federação, são uma anuidade de R$ 3.000 por ano para você federar o teu atleta. Cada atleta custa R$ 30, R$ 40 por atleta. E as taxas de arbitragem também, e tudo isso quem paga é a associação, com nossos privados. Então a gente também tem que correr atrás, né? A Carol aí que tá assistindo, ela é uma pessoa que está nos ajudando demais, fazendo o nosso projeto de captação de patrocínio privado, onde esses patrocínios privados que a gente dá conta de pagar essas outras coisas, né? Porque hoje, para ter um projeto, custa muito, muito dinheiro, né? Então, eu também, além de ser o técnico, eu sou tesoureiro da Vojoy, né? Eu, abaixo do Geraldo, do professor Geraldo, quem responde sou eu. Sou tesoureiro, então eu cuido das contas da Vojoy, da parte financeira, cuidava do Instagram, ainda cuido um pouquinho, quem também está assumindo essa responsabilidade é a Carol. Essa parte do projeto também eu cuidava, quem está assumindo e nos ajudando é a Carol também. Então a gente está dividindo, e também a Vojoy, que ela falou a verdade, é a apoiadora da Livan, que é a Liga Amadora a Liga Amadora de Voleibol de Joinville. Então, onde são as equipes amadoras da cidade jogam, como se fosse uma Superliga de Joinville, né? Que as equipes de Joinville e região enfrentam aqui um campeonato anual. Ele tem várias etapas, tem turno e retorno, é bem legal. Ele foi feito aí eu acho que no ano passado, se não me engano, eles criaram a Livan, onde é o Luiz, a Andrea e o professor William, que tiveram essa ideia maravilhosa aí para fomentar cada vez mais o voleibol da cidade. Que legal. Até então, nesse caso aí, você é o que recebe, levanta e ataca. Nesse final de semana tem seminário, né, Alberto? E esse final de semana a gente tem o seminário de vôlei amador aqui, que o professor William promoveu, onde eu vou palestrar. O professor Geraldo vai palestrar, o professor William também vai palestrar, o professor Caio, o professor Viga. Então, bastante técnicos aí, referência aqui da região sul. Até talvez venha o professor Maurício Thomas, que foi vice-campeão da Superliga B, foi técnico de debate, então talvez venha também. Então vai ser bem legal. Quem quiser vir, acho que ainda dá tempo de se inscrever, é só procurar lá no perfil do professor William Assessoria, que vocês vão ter essas informações. É um valor bem bacana e é um seminário muito legal. Vai ser sábado e domingo. Vai ser um seminário totalmente prático e onde os professores vão aplicar os seus metodologias de treinamento com as suas respectivas equipes. Que legal. É interessante isso, né? Até porque... E é aberto para todos, tá? Mesmo quem é professor, quem é atleta, é muito legal. Pais, mães que queiram aprender mais sobre vôlei também. Todo mundo. Então, quem quiser, é só vir. E Joinville é aqui pertinho, né? É verdade. Daqui... Vem aí, Josimar. É sábado e domingo, né? Sábado tem um projeto. Daí, como não sei qual horário que tem, qual o horário que será, né? Aí, pelo menos até 1h da tarde, estou para cá, né? Depois, até que é viável sair daqui e chegar, né? Em 1h30. 100 km, 100 e pouco, 110 no máximo aí. Seguindo esse estradão já tá aí. Ó, a Maria Luísa, ela pergunta assim, né? Você acha que asma pode prejudicar um atleta de competir? Eu acredito que depende, né? Eu acredito que você teria que fazer um treinamento, porque o voleibol é uma modalidade anaeróbica, né? Então ela tem picos da parte aeróbica, né? No caso, num rally. Então, se você não fizer um tratamento adequado, pode te atrapalhar, né? Acredito que sim, mas se você fizer o tratamento, acredito que não. Porque só na transição mesmo ali entre sacar e faz um
um movimento e volta, até que não é tanto. Agora, quando tem que Ah, fazer uma sequência mais rápida e volta, volta, vai mais, vai ali, ali para não deixar a bola cair, pode. Eu tive, não sei, você tem asma, Maria? Também eu não sei se é Maria Luísa. Tu tem asma? Só pra. Porque eu tive atleta também, tive uma, pelo menos no. Isso é atleta no colégio, ela também tinha, dela andava vai ter que andar com a bombinha, né? com a bombinha dela. Aí esqueceu a bombinha lá também, possivelmente deveria ter outra em casa. Aí ficou no meu armário lá durante uns 2 anos. Época de pandemia ficou lá, né? Daí depois tem as relíquias lá perdidas no meio, até saiu da escola. Eu não perguntei se você tem asma. E travou para você. É só saber se você também. A pergunta foi porque daí você tem asma ou não. Enquanto ela vai respondendo ali. Mas vamos ver se tem mais alguém aí com mais alguma questão aí para nós termos base. Isabelle, Luiz. Luiz é um dos atletas que está comigo faz um tempo, né? Desde 2018, entrou junto lá e esse ano agora que comecei, eu resolvi dar uma oportunidade para alguns deles serem os meus auxiliares, né? Porque daí, Legal. o que acontece? No espaço da prefeitura dá para ser colocado 2 quadras. Então daí Aham, tem um grupo de um lado e do outro. Eu faço os dois. No colégio dá para fazer 3. Eu fico nas 3 quadras para um lado e para o outro. Quando sim. agora tanto ele como o Sérgio acabam ficando num grupo, eu dou mais atenção para outro e assim fica mais fácil, alivia um pouco mais essa tensão de você ter que fazer tudo ao mesmo tempo, para lá e para cá, senão acaba ficando. Então ele foi um dos que dei a oportunidade ali para ele poder desempenhar o papel como auxiliar, né? Ele e o Uhum. outro, que eu acredito que assim você vai evoluindo. Porque senão, se você só deixar lá por conta, nós não podemos abraçar o mundo. Mas se Com você vai certeza. delegando algumas situações, vão indo, vão crescendo. O Anderson aqui que chegou também agora há pouco, nós jogávamos já na época lá em, nossa, eu tinha 14 anos. Já passamos aí dos quase 20 e pouco, quase 30 anos ali também nessa transição em jogando na praça, era todo fim de semana. Sou um atleta frustrado, quer dizer, hoje não mais, né? Mas Uhum. eu já fui um atleta frustrado porque quando eu tinha os meus 13 para 14 anos era para jogar, queria jogar. Só que, no entanto, era baixinho, hoje eu tenho 1,85 m, eu sou baixinho ainda pro vôlei, né? Comparando, que nem tu comentou, né? Comparando com o nível hoje, para líbero seria o ideal, né? Entre aspas, ainda poderia ser um pouco mais alto ainda para ser um líbero mais pontual. Nesse caso era mais baixo e era um pouco mais gordo, né? Não que hoje não seja. Aí o que aconteceu? Os meus colegas, né? Que daí até entra um pouco da pergunta que eu quero fazer para ti. Aham. Os amigos e os mais velhos que estavam ali no meio, eles me desestimularam. Ah, você é muito baixinho, não vai dar certo. Em 95, o Bernardinho ele abriu aqui o Rexona. Ele Sim, eu abriu lembro. o centro de. E eu queria ter feito a peneira, queria ter ido lá fazer o processo. E não fiz. A minha frustração foi não ter feito nessa abertura. Aí o que aconteceu? Passou-se alguns anos, comecei a brincar só na praça, foi jogando, jogando, só brincando. Parei alguns anos de jogar. Surgiu depois, quando eu completei os meus 35 anos, surgiu a oportunidade de voltar a jogar através do Galatasaray, que tem aqui, né? E também pelo CIA, que é um grupo master. Aí eu falei, vou tentar jogar, vou lá fazer o teste. Fiz o teste, passei, comecei a jogar, joguei um ano. E comecei a sentir um pouco mais de vontade de exercer essa outra função, né? Ah, legal, Uhum. Maria. A exercer essa função de ensinar. Só que daí, o que pesava bastante era esse reflexo anterior lá do passado, que era aquele envolvimento. Ah, você não vai, você não consegue. Como você, como hoje como técnico já todo esse período, vê esse início? Porque infelizmente nós como vamos dizer assim, como técnicos,
nós observamos um todo, porém dentro do grupo mesmo, onde eles estão, que não são todos que vêm e falam com você, você fala com uma minoria e fala no geral, mas é a minoria. E quando você percebe que esse outro atleta ele está atrapalhando a vivência desse outro que tem dificuldade, mas esse que sabe ele não quer ajudar ele e acaba atrapalhando e acaba tirando o sonho, entre aspas, desse outro atleta mais novo. O que fazer com isso? Eu tive uma experiência disso ano passado, né? Ano passado eu trabalhei com uma equipe que era a minha equipe 2003, que era para ser uma equipe muito campeã. Eu trabalhei 5 anos com essa equipe e daí essa equipe seria o último ano de joguinhos ano passado e Joinville desistiu dos joguinhos por questões logísticas, enfim, né? Isso não vem ao caso. E era uma equipe que era para ser, era uma das equipes que todos os técnicos falavam que era uma equipe que era para ser uma das equipes que ia ganhar tudo, e era uma equipe totalmente caseira, né? Totalmente eu que iniciei com os meninos, com os moleques. E dentro dessa equipe eu tinha um atleta que quebrava o grupo. Eu tinha um atleta que quebrava o grupo. Só que ele era um atleta que quebrava o grupo, mas ele era diferenciado. Ele era um atleta muito acima da média, né? Só que era um atleta que quebrava o grupo, era um atleta que incomodava, que desrespeitava os colegas, que não tinha comprometimento com a equipe. E eu acabei errando de não desligar esse atleta do grupo. Deixar porque a gente tinha o time e como a gente não tinha reservas na época à altura, né? Tinha uma equipe, mas os outros eram muito mais novos. Então isso acabava... Eu não tinha vamos dizer, uma outra pessoa para suprir essa necessidade. Sim. E eu acabei errando, deixando ele no grupo, onde a equipe não conseguia, chegava um certo tempo e não conseguia deslanchar para ganhar os jogos, né? E hoje a minha visão é que se eu tenho um atleta que quebra o grupo, você tem que afastá-lo. Porque um grupo, às vezes, um pouco mais fraco tecnicamente, unido, vai conseguir dar muito mais frutos do que com talentos individuais. Isso eu aprendi, passei na pele, e hoje eu digo que eu prefiro ter um grupo inferior tecnicamente, mais unido e aguerrido, do que ter um grupo com várias estrelas, mas não ser um grupo unido. Porque não vai conseguir, porque o voleibol é coletivo, não é individual. Isso é verdade. Basicamente, é dos coletivos, dos jogos, assim, dos esportes coletivos, é o mais coletivo de todos, né? Se não me falha a memória. Porque você depende das outras pessoas para poder jogar, né? Você não consegue passar, levantar para ti e atacar para você, né? Não tem como, né? Porque o futebol você consegue, se for lá driblando, vai para um lado, vai para o outro, pronto, marcou gol. É uma possibilidade. O basquete você também tendo o domínio individual mesmo no coletivo, consegue. Já o vôlei você precisa ter a sua equipe do lado, porque um vai ter que receber, um vai ter que levantar e o outro vai ter que cortar. Pode até ser dois, mas precisa necessariamente ter a coletividade, né? E isso faz a diferença. Mas o teu cortar, você faz aquele corte diretamente da situação num todo ou do jogo em específico, ele continua na estrutura ou, infelizmente, deu o seu tempo aqui, felicidades, procura um outro ambiente para trabalhar, para jogar, porque infelizmente aqui não atendeu as expectativas do grupo. Eu dei várias oportunidades, né? E a gente falava, conversava, só que infelizmente ele era ruim de grupo. E o grupo tentava chamar ele para próximo, mas ele quebrava o grupo. Então é uma coisa que não... sabe aquele atleta que ele achou que aquela equipe não era boa para ele o suficiente mais? Sim. Então eu deveria, como técnico, ter deixado ele buscar outra equipe. E aí, nesse ponto, eu errei.
Pois a partir do momento que aquele atleta acha que a tua equipe não é boa o suficiente para ele, ele já não começa a fazer as coisas para o grupo, ele começa a fazer as coisas para ele. E Sim, onde quebra é isso que a gente acabou de falar, essa coletividade que é muito importante no voleibol. com certeza. A coletividade ganha muito mais, né? Eu Sim. estava lendo, ainda estou finalizando ele, o livro do Bernardinho, não sei se chegou a ler ele também, Transformando o Suor em Ouro. É Acho que claro. Tem a outro carta para um atleta, se eu não me engano, acho que é o nome. Esse também é muito bom, que eu li é, faz muito tempo. Uhum. esse ainda não cheguei a ler ainda, mas esse eu estava fazendo a leitura porque eu sabia que tinha, mas não tinha encontrado ele. Aí Uhum. quando aqui em Curitiba um sebo estava fechando e estava com 30% de desconto, falei, opa, vou lá, vou ver se encontro alguma coisa. Aí eu olhei já direto, peguei e comecei a ler. A história do próprio dele em si, né? De toda a vontade, aquela necessidade de fazer algo e de ser crica, né? De você Sim. conseguir tentar mostrar uma realidade para os atletas aonde eles possam crescer. Eu até quando tu comentou ali na questão de se você puxar demais, muitos saem. Eu faço isso no colégio, porque eu tenho lá cerca de um espaço para, se eu colocar a gente, eu consigo trabalhar com 60. Já trabalhei com 60 gente, 60 pessoas em 3 quadras. É difícil, não é fácil, mas tem como trabalhar. Mesmo gritando para um lado e para o outro, vai. Só que daí eu forço um pouquinho mais. Desses 60 vai caindo para 50. Aí você no outro dia já tem outros. Quando vê, tá com 20. Uhum. Daí eu falo para as que já estão, né? Eu falo, ó, veja bem, o que que acontece? Quando você faz isso, você tira aquele grupo que só vem pelo estrelismo ou simplesmente aquela necessidade, vou fazer um esporte agora na escola, sou atleta da escola, sou atleta do projeto, tô ali tô ótimo. Você faz com que simplesmente apareça só aquelas pessoas que realmente veem o vôlei, veem o esporte como algo necessário, né? E isso é muito importante. Essa a seleção natural, vamos dizer assim, isso Sim. ajuda bastante, né? Uhum. Porque senão você não tem um grupo coeso, né? Não vai ter um grupo, porque daí você vai ter um grupo com as pessoas que querem jogar, aqueles que querem brincar e aqueles que estão pelo convívio social, né? É um clube. Sim, com certeza, eu concordo. É que como eu te falei, o apertar é não ter as atitudes que a gente tinha há uns anos atrás, né? Porque hoje, que nem essa geração é uma geração que ela não sabe lidar com as decepções, né? Com o não, com o não, como eu posso dizer, não sabe lidar com o não, não sabe lidar com a derrota, não sabe lidar com as diferenças, né? Que vai ter o teu colega que vai aprender o toque mais rápido e o outro vai demorar um pouquinho. Então eles Sim. querem as coisas tudo para hoje. Porque o mundo tá assim, né? As informações elas se replicam rapidamente, né? A gente fala, a gente está aqui no Brasil, mas uma pessoa sabe lá no Japão que a gente está fazendo uma live a esse horário, tal, né? Então, tipo assim, as coisas é muito rápido. Então, eles são acostumados que as coisas sejam rápidas. E jogar voleibol não é, você não aprende da noite pro dia. É difícil jogar voleibol, entendeu? Então, tá, Carol. Não tem problema, Carol. Obrigado por participar, tá? Eu também agradeço a participação. Então, você jogar voleibol corretamente, tecnicamente bem, é difícil, não é fácil. É um dos esportes mais difíceis de se aprender. Isso é Então, verdade. e às vezes essa geração quer as coisas para amanhã. Eu quero entrar na escolinha de vôlei hoje e daqui a um mês eu estar jogando bem. E não é assim que funcionam as coisas, né? Com certeza. Muitos pensam assim, né? E Sim. até eu penso no exemplo assim, tenho prático, na questão mesmo quando você faz de jogos escolares. Chega na escola, chega na sala de aula, vamos fazer jogos escolares. Nossa, trocentas pessoas querem jogar. Aí você faz a peneira para fazer o caso para poder realmente jogar. Pronto, sobra dois, sobra três. Daí Ah, corre atrás daqueles outros porque, mas eu pensei que era só para passear. Eu pensei que era só para poder chegar ali. Não, quando você cobra, aí pronto, daí já foge um pouco da realidade e muitos deles são mesmo imediatista ao extremo, né? sim. A ansiedade
Tem, acontece, é um fato, mas dá para ser trabalhado. Agora, eu Uma foto. quero para agora porque tem que ser agora. Se não for desse jeito, eu não quero. Uhum. Isso dificulta bastante, né? Sim, com certeza. É bem isso mesmo. É uma geração que a gente tem que, é um desafio cada dia, né? É um desafio. Ai, com certeza. Alguém quer levantar aí um questionamento? Quer abrir o áudio aí, fazer uma pergunta? O Nicolas tinha perguntado relacionado aí à central. Quer pensar aí no questionamento, senhor Nicolas? Cri, cri. Não, mas bem. Diga lá, Anderson. Tá com o microfone desligado. Boa noite, Aí, boa tudo bem? noite. Boa noite. Então, eu tenho trabalhado como instrutor de bombeiros mirins, né? Com crianças, adolescentes. E eu tenho visto muito que essas crianças e adolescentes, eles têm tido várias síndromes, né? Síndrome de pânico, ansiedade, depressão. E isso daí, assim, é um fator muito importante para a gente que é, de alguma forma, um instrutor, tá atento a essas atitudes, esses comportamentos deles, né? Visto que estando em grupo, estando em equipe, é muito interessante ter esse, esse cuidado com eles também, né? E, nossa, a gente tem pego, assim, várias situações, sabe? Crianças ali com TDAH, com, nossa, infinidade de, de problemas, assim, né? E é bem o que ele falou ali, a questão dessa geração está tendo diversos tipos de, de, de problemas, né? E como que eles têm lidado com essa situação lá. Então, a gente não, infelizmente, não, hoje não tem um psicólogo, né? Eu acho que o clube hoje precisaria ter um psicólogo, né? Que para saber lidar com esses problemas psicológicos, né? Dos atletas, dos alunos, porque a gente fica de mãos atadas às vezes, né? De saber como agir naquele momento com aquele determinado atleta. E hoje o que a gente fez? A gente tentou trazer as famílias mais perto do nosso clube, né? Hoje a gente tenta fazer mais a integração de técnico, atletas e professores, né? Porque é para a gente saber mais a fundo como que aquele atleta vai, como ele vai na escola, como é o relacionamento dele com a família. Acho que hoje a base de tudo isso foi deixado de lado, né? Ao longo dos anos, que a base, o seu alicerce é a família, né? Se a família te apoia, se a família está junto com você, se a família está vendo o seu filho treinar, se você vai ver o seu filho treinar, você acompanha o seu filho nos jogos, isso tudo faz diferença na vida dele, pode ter certeza. Lá na frente vai fazer diferença na vida dele, porque ele vai saber que a família dele está apoiando ele. E às vezes também a gente lida com atletas que a família não apoia. E quem é o cara que vai apoiar? É o técnico. Porque muitas das vezes o atleta vê você como um pai. Eu digo por experiência própria. Ele vai te ver como um pai, vai te ver como alguém que é a referência dele, porque ele não tem isso dentro da casa dele, dentro da família dele. Então, e a gente tem um papel afetivo também, muito importante. Então, eu também já passei por essa situação, onde era o último ano do meu atleta, e no final do ano, ele na roda, no encerramento, disse que ele me considerava mais do que o próprio pai dele. Então, tipo, foi um choque para mim, né, no início da minha carreira. Eu falei, meu Deus, olha a importância. Olha a responsabilidade e a importância que você, como professor, como técnico, tem na vida deles. Então, trazendo a família mais próximo do clube, eu acho muito importante. Isso é uma das coisas que vai te ajudar, porque tu vai conhecer esse que a gente está fazendo aqui, né? Tu vai conhecer esse teu atleta mais a fundo, estando com a família próximo, né? Mas sempre deixando bem claro dos princípios do clube.
que é uma equipe de rendimento que vai jogar quem estiver melhor. Estou dizendo no nosso clube aqui, né? Que o seu filho, ele tá não participando apenas de um projeto social. O nosso é um projeto social de rendimento junto. Então, se o seu filho está numa equipe de rendimento, já diz o nome, ele tem que render, que vai jogar quem estiver melhor, deixando bem claro. Então, a gente faz sempre uma reunião, começou esse ano fazendo uma reunião com os pais e deixando bem claro essas normas e esses regimentos do nosso clube, que o atleta tem os seus deveres, né? Assim como nós temos os nossos deveres. E deixando bem claro para os pais. Acho que isso é importante, esse vínculo família. E daí essa parte já psicológica já foge um pouco da nossa ossada, né? De como tu agir se o atleta tiver uma depressão ou se o atleta tiver algum transtorno de bipolaridade ou transtorno de gênero. A gente também não teve isso ainda, mas eu acredito que transtorno de gênero não, né? Alguma relação de gênero, se ele se sente mais mulher ou se sente mais homem, vice-versa, a gente vai começar a ter isso, né? A menina que se sente mais menina e quer jogar com os meninos. Mas como é que tu vai agir, né? Como é que tu vai lidar com isso dentro do teu grupo? Então, a gente não pode fechar as portas para ninguém, né? A gente é um clube que não pode fechar as portas para ninguém. Então, tudo isso, acho que a gente também tem que se especializar como professor e como profissional, né? Para saber lidar com o grupo, com a pessoa. Então, é que nem eu sempre digo, ser professor não é fácil, não é uma vida fácil. É o desafio todo dia. Concordo. Nesses 7 anos de licenciatura, eu fiquei pensando assim, né, nós chegar em sala de aula, chegar dentro do ginásio, começar a fazer algumas coisas e ter que direcionar, daí você tem que ou puxa um pouco mais ou fica um pouco meio inflexível em determinados momentos para ver se mantém uma estrutura, porque se você deixar, aí a coisa desanda ou, infelizmente, como se diz, né, falta aquele pulso, né, para dar aquela continuidade, ou o povo acaba deixando, né? Não tem, não tem quem lidera, então vamos deixar ali haver navios, né? Então é complicado, é bem tensa essa situação. Mas hoje, até mudando até um pouquinho, hoje vocês estão com que hoje vocês têm nesse ano aí de competições aí de ações? Como que está aí o cronograma para... A gente hoje a gente está jogando o campeonato estadual, né? O catarinense, joga no sub-17 e no sub-19 feminino e masculino. Jogamos a Liga Catarinense, que também é uma liga que não é vinculada à federação, mas é uma liga paralela. Os nossos sub-17 está na Mercosul, que é considerado um sul-americano de clubes, né? Que é lá no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, está com o professor Daniel, eu acabei não indo, pois eu troquei de trabalho faz 3 meses, então, e eu tenho um brasileiro agora para ir dia 9 a 15 de maio, que vai ser lá em Brasília, onde está sendo as finais da Superliga, né? E nós também vamos jogar a OLESC, fase regional, que é a Olimpíada dos Estudantes de Santa Catarina, fase regional estadual, e também os joguinhos, a fase regional estadual, e também a gente vai jogar os jogos abertos, né? Que daí eu, como professor de masculino, vou ter que montar uma equipe adulta, juntando os meninos do infanto para poder jogar essa competição. Além de também da Taça Paraná no final do ano, e possivelmente que a gente recebeu um convite de jogar a Copa Minas, né? Também. Então, esses são alguns e fora as Copas abertas, quando tiver, teremos a 9ª Copa Vojói também, em julho. Então, também eu coloco a equipe infanto, porque também não tem custos. É um campeonato adulto, mas é bom para a bagagem dos atletas também. Sim. E é isso aí. Ah, legal. Esse no caso você comenta, ele é um pouco, ele é fechado, aberto, tem sub, A Copa mais. Vojói, a Copa Vojói a gente vai fazer na categoria aberta, masculina, e daí na categoria aberta e bronze no feminino. Bronze, prata, né? Sim. Esse que você diz aberto em qual sentido? Aberto, tipo, sem limite de idade, né? No caso, Copa aberta adulta, né? Ah, sim. Esse muito me interessa. Até eu Uhum. posso jogar. Aqueles assim, né? Entrar Legal. no ritmo novo.
Mas aí para isso, ele tá na média de qual data? Eu Pensando tenho em. um calendário ali, mas se eu não me engano é de 9 a 15 de julho. Deve ser por aí, próximo a isso. Legal, é o final de É semana, né? um final de semana. E tem prazo Sábado para e domingo. inscrição? Né, a gente vai lançar isso, vai lançar um mês antes, ali, um mês e meio antes, que daí o valor é R$ 350 por equipe. E a gente vai lançar e daí vai dar tudo. Eu vou estar passando as informações, posso passar para você sem problemas. Sim, muito me interessa. Acho que dá para pensar em. Porque seguir ali a estrutura para ir lá, né? Se for dia Uhum. 14, 15, dia 13, 14 15, por exemplo, aí dia Uhum. 14 é meu aniversário. Vai que ainda o jogo ainda bem no dia ainda. Pois é, Aí fica. Mas levar o projeto. Até lá sim, ainda dá para um trabalho bem interessante, bem legal. não, agora a gente tem um contato e vai passando. Vocês seguem o perfil da Avojoy também, a gente vai sempre postar as coisas ali, eu posso te passar, vai ser bem bacana, vai ser uma Copa bem legal. Legal. Até antes de nós conversarmos, né? Uhum. Conversarmos para ter esse momento dessa conversa, eu fiquei até comentando com eles, né? Falei, olha, temos ainda um projeto de descer aí para Joinville, até conhecer, como você comentou que não tem aos sábados, né? Uhum. As questões daí, eu pensei, se um sabadão nós podíamos descer com a equipe toda para fazer alguma situação, para Sim, ver, conhecer o eu, ambiente, ver como eu que vocês. consigo pegar a quadra quando vocês quiserem fazer um amistoso, alguma coisa, vocês podem conhecer a estrutura, bem bacana. Aí, ó. Então vou pensar, projetar certinho, nós vamos conversando, ver uma data legal, Sim, juntar um dinheirinho e descer com um ou dois ônibus, né? Dependendo da situação, se for todo mundo lá para. Ou vai um time, vai os demais para assistir, e de carro já não dá, mas daí pega um ônibus ali, ou lembra dos pau de arara, né? Aí de pau de arara vai chegando lá na com cidade. certeza. Isso é legal. Mas vamos programar isso certinho, vai ficar bem Certeza. legal. O Anderson que comentou contigo na questão do distúrbio distúrbios ou até mesmo esse aceleramento que nós temos aí dos adolescentes atuais, o filho dele, né, até quando você comentou assim, os pais participando da vida dos filhos, vendo ele jogar, ele até um dia ele postou nos status dele, né? Um dia estarei jogando com meu filho, né? Que ele começou a participar conosco lá também. Ele é o mais novo de todos, tá com 12 para 13, né? Isso mesmo. Tá 12 para 13, que daí lá o Legal. projeto, o volear, eu pego dos 12 até os 23. Eu achei porque muitos dos meus, a maioria ali, tem os 18 para 20, 18 para 19 anos, ou tá beirando essa idade, e muitos clubes já não pegam mais, né? Sim, Infelizmente é aquilo, né? Ou você já começa de berço jogando para ir para cima, ou você acaba ficando meio triste porque já passou do prazo de validade, né? é Então eu verdade. resolvi optar ali em pegar nesse grupo. Não que não vá aumentar, ainda a tendência é ter um projeto master, que daí ainda também quero estar jogando na medida do possível, mas pelo menos vai focando um pouco. Aí quando você comentou na questão, os pais participando, vendo os seus filhos, ele colocou lá assim, né? Um dia eu vou jogar ainda com o meu filho, né? É um pouco dessa sensação, né? Hoje, os pais fazendo parte da vida dos filhos, ou os pais em si, dentro de um todo, o filho é mais motivado, ele vai com uma outra presença até, né? Que ele quer que alguém vá lá tirar foto, ele se sente feliz, né? Claro que de vez em quando ele vai ficar triste por ter decepcionado, de ter errado, principalmente naquele final que só dependia dele, né? Tem essa pressão, mas ao mesmo tempo a família ajuda e faz uma grande diferença na vida de todos, né? Vocês, Sim. assim, como que é hoje a comunidade com vocês lá? Os pais, o grupo de pais vendo a associação. A gente tem um bom relacionamento com os pais, né? Agora a gente está tentando envolver mais os pais nas ações, né? Para eles sentirem que a associação precisa da ajuda das famílias, né? Na parte financeira,
e na parte principalmente estrutural, né? Nessa parte de logística, essa parte de patrocinadores, porque é muita coisa só pra gente, né? Hoje, você ser técnico, porque hoje uma equipe de ponta ele tem um técnico, 2 assistentes técnicos, estatístico, fisioterapeuta, preparador físico, tal. E uma equipe que nem a nossa, que é uma equipe, vamos dizer, uma equipe menor. Então a gente tem o técnico que faz tudo. Hoje eu faço o treino da academia, dou o treino, fazemos, eu e o professor Daniel fazemos ele faz as federações, entregas de documento, uniformes, a gente é roupeiro, a gente é tudo. Então, tipo, é muita demanda para uma pessoa só, né? Mas a gente tenta dar o nosso melhor. Então, a gente tenta também fazer o quê? Fazer que as famílias entendam que o técnico se doa muito e que ele precisa da ajuda dos atletas e da família para que tenham sucesso nos campeonatos, né? Nos campeonatos, nas competições ao longo do prazo, em levar os filhos até lá, as competições, porque muitas vezes não é toda competição que conseguimos transporte gratuito, então às vezes tem que desembolsar, então a gente está tentando que os pais levem os atletas, como às vezes é perto, então cada pai leva 4. A gente está tentando fazer isso até para aproximar, porque muitos dos pais trabalham o dia inteiro e às vezes o técnico, nós ficamos mais tempo com os meninos do que a própria família, né? Então a gente quer tentar fazer essa ponte que os pais venham assistir os seus filhos, que passem esse tempo com eles e conheçam mais um pouco do nosso trabalho. Que legal. Isso é importante, é legal. Então, farei agora, mais para metade, para o final do ano, também uma ação também com a comunidade para dar um up a mais aí também para o próprio projeto. Então, elaborando algumas questõezinhas ali para ver tem se as nossas ações, né? A gente sempre faz, só que está 2 anos sem fazer, agora que a gente vai voltar a fazer a pastelada, que reúne a família, e com o valor revertido a gente deixa para as competições. Tem também, a gente fazia o pedágio solidário, só que agora não pode fazer com os atletas, porque senão o assistência social ela configura como trabalho infantil, né? Então a gente só pode fazer com os pais. A gente também vai promover isso, pedágio solidário. A gente também faz os pais, quando tem as copas, cuidarem das cantinas, né? Tipo, fazer uma cantina, que nem na Copa Vojói, que vai ter. A gente tem a nossa cantina. Quem cuida da cantina são os pais. Cuida dessa parte. Então a gente tenta envolver eles de diversas maneiras, né? De tudo que a gente pode. Sim. Que legal. Isso é motivante, né? Que daí pelo menos todos já veem o que está sendo feito e como que quais os projetos futuros, né? Isso estimula bastante, né? Inclusive também os atletas que estarão entrando e fazendo parte também da própria associação, né? E por um Sim. todo também, né? Ver que a união faz não só açúcar, né? Mas a união faz um grupo todo, né? Muito legal, muito bom. Assim, até para deixar um pouquinho de quero mais, né? Até aquele momento assim, tá bom o nosso papo, tá bem interessante a nossa conversa, mas é até para dar você também poder descansar, nós também podermos estar aí numa próxima oportunidade, né? Temos aí as trocas de conhecimento, essas trocas aí vai ser bem interessantes para futuramente marcarmos uma outra também. Sim. A minha pretensão, assim, né? Esse é o primeiro, né? Vários momentos também online onde os atletas eles possam estar convivendo com pessoas que têm já uma bagagem nesse meio do voleibol, sendo dessa cidade, sendo até de um outro país, indiferente qual for, para ver que realmente é possível. Tem aqueles que estão mais. Hoje nós estamos engatinhando o projeto. Quem sabe lá na frente estaremos em algum outro lugar, eles jogando também, fazendo menção em várias outras etapas, mas não custa nada sempre ter o início, né? Temos que colocar a cara a tapa, temos que investir e vamos conversando de pouco em pouco. Então, o momento, gente... Oi? Não, pode falar, pode concluir, desculpa.
Que daí até o momento, né, de nós fazermos essa troca é algo legal para que eles possam entender essa linha, ver como que vão surgindo, o que mais tem para fora e depois, nossa, é uma realização, né? Você poder ver todos eles conquistando, angariando, crescendo cada vez mais é extremamente importante e eu me sinto realizado e feliz por estar aí conversando contigo, ter cedido esse tempo aí teu que possivelmente nessa correria entre fechamento e tudo de relação aí aos jogos para um lado e para o outro e tem treino. Hoje você treina, os teus treinos é segunda a sexta. Todos É, os dias é pegada. todos os dias. Eu começo, no caso, eu trabalho 3 vezes por semana na escola e trabalho de tarde na prefeitura com os treinamentos e de noite eu dou aula na escola de treinamento para os times da escola do colégio que eu trabalho. Nossa. Então, eu saí da escola e já vim conversando com vocês. Então, o dia é bem puxado aí. Então, como se diz, né? É viver o voleibol, literalmente é viver o voleibol, isso, né? É isso, todo dia vôlei. Ah, é. Mas ainda por cima, ainda no final de semana, num domingão que não tá fazendo nada, assistindo o jogo de voleibol. Né, eu tinha um atleta meu que Ou estava. prefere assistir um futebol aí? O meu atleta estava jogando as semifinais da Superliga, ele joga no Vôlei Guarulhos. Hum, É o central, né? Ele tá entre os 4 centrais. Então, eu ainda quando tem os jogos, eu assisto jogos de vôlei ainda. Não consigo fugir muito. não tem como parar, né? Ah, Mas eu quero agradecer, né, a oportunidade que tu me deu aí de falar com o grupo de vocês. É muito legal essa troca. E dizer que a Vojoy também já começou assim. Começou no início, era uma ideia, se tornou realidade, né? Nós queremos também evoluir cada dia mais e tudo tem que ter o seu início, né? E seguir o seu caminho e nunca desistir. Não é fácil, não vai ser fácil, vai ter muito não, vai ter muitas dificuldades, que essa parte burocrática é complicada, mas não desistam, porque no final vale a pena, pode ter certeza. com certeza. Até tem o Anderson e o Ering ali que quer comentar algo, mas depois que eles finalizarem, até questionarem as partes, se puder dar uma palavra assim, deixar uma dica para eles, para os Claro. atletas, então, porque esse vídeo mesmo que nós estamos aqui fazendo, eu estou gravando, depois eu vou postar no canal também do Legal. projeto e Me depois tem o passa link. para eu compartilhar lá no da Vojoy também. Sim, daí eu compartilho também, coloco lá também no Insta, não ele inteiro, mas o fragmento para poder assistir, que é uma troca também legal e começar a divulgar, trabalhar Sim. essa menção também. Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver na ordem ali, eu acho que foi o Anderson primeiro. Fica lá, Anderson. Tá desligada a câmera, né? A câmera não, O uau. o áudio. Bom, parabéns aí pela iniciativa de vocês, né? Muito legal. Josimar já conhecemos aí há bastante tempo, já jogamos juntos, já aprendi um pouco com ele, né? E muito legal, parabéns, né? E com certeza, sim, que eu puder investir na vida do meu filho, aí a gente vai investir. E também conta com a gente aí no projeto, né? A gente tá Sim. junto. Com certeza, vocês também. As portas sempre estão abertas aqui para Vojoy para vocês. Opa, Um muito abraço. Um abração, valeu. Eu também agradeço aí, ó. Eu também parceiro desde os 14, então 14, 24, 34, quase 44, quase 30 anos. Quase 30 anos aí de conhecido. Como que é o DH que não tem ali? Denísio Hedinger. Sim, diga lá. Eu só queria colocar para ti, Josemar, em relação ao que nós temos na Vojoy, que o meu filho também é atleta lá, junto com o Roberto e com o Daniel, e que o engajamento com os pais dos atletas, né, é muito importante. Eu tenho visto uma união muito grande dentro do convívio entre os pais, atletas e comissão técnica e assim por diante. É de levar para frente isso também. Eu gostaria de
agradecer, então, a sua participação, tá, Alberto? Até em nome do projeto Volear aqui, é algo extremamente importante essa nossa fase. É um início, mas assim, pelo menos mostrar para os demais atletas que faz uma diferença também o famoso a conversação, a troca de ideias, a troca de experiências com outras pessoas, também isso faz uma enorme diferença. E a partir daí, gostaria que você pudesse finalizar com uma fala para eles, mostrar, dar essa incentivo ou algo pontual para eles. Aí depois, a partir da sua fala, aí finalizamos nossa conversa com o Volear e esperando uma outra oportunidade, um outro momento também para estarmos juntos. Então, primeiro agradecer você, né, Josimar, pela oportunidade de estar falando com esse grupo, teu grupo, né, de trabalho aí. Parabenizar vocês pelo projeto. Eu acho que tudo tem que ter um pontapé inicial. Todo projeto começou do zero, toda equipe começa dando seus primeiros passos. E desejar muita sorte para os atletas, muito trabalho, que vocês se dediquem cada dia mais, porque nada acontece em vão. Tudo acontece com sua dedicação. Se você se dedicar e trabalhar bem, as coisas vão acontecer. Às vezes não no tempo que a gente quer, mas no tempo que tem que acontecer. Tá? Muito trabalho, muita humildade e determinação. São as 3 vertentes que eu sempre falo para os meus atletas. Humildade, trabalho e dedicação. Sem isso a gente não consegue ter sucesso. Tudo de bom para vocês aí. Eu que agradeço em nome do projeto e a todos vocês também que estão aí assistindo, estão internamente aí conosco pelo Meet. Então, muitas felicidades a vocês. Muito obrigado, então, Alberto. Nos falamos na próxima oportunidade. E quem quiser falar comigo, só mandar uma mensagem no meu Instagram, lá, Alberto Rodrigues Holanda, e me procurar que eu respondo, eu passo qualquer dica que precisar, ajudo qualquer um de vocês aí, tá bom? Beleza. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau.